Fala, gente, tudo bem? Estou de volta aqui com mais um vídeo para a gente conversar sobre a mitologia grega associada à astrologia, e dessa vez a gente chega no signo de Aquário. Estamos quase no final do zodíaco aí, hein? Quando a gente terminar o signo de Peixes, vamos começar um novo ciclo sobre a mitologia grega associada aos planetas, dessa vez, que é bem legal também. E dessa vez a gente vai falar sobre Aquário, e o signo de Aquário está relacionado com o mito de Prometeu, que muita gente conhece, principalmente o pessoalzinho que joga tarô, que usa tarô para trabalhar ou mesmo para ver as suas coisas do dia a dia, né? Quem estuda. O mito do Prometeu está muito relacionado com a carta do enforcado. E eu vou contar essa história para vocês. E o Prometeu era um titã, ou seja, ele é de uma geração antes de Zeus, né? Eles são meio que parentes ali, mas é meio que fosse um primo distante ali, né? E diz uma das lendas que quem criou a humanidade foi Prometeu. Através da água, do barro, de umas outras coisinhas ali, ele foi moldando os humanos, e quem deu vida, quem deu o sopro da vida para os humanos foi Afrodite. Olha só que coisa. Mas enfim, seja qual foi essa origem, o Prometeu tinha uma grandíssima, profunda afinidade e empatia pelos seres humanos. Ele gostava de ver as pessoinhas ali vivendo a vida deles, né, e cuidando das coisas e tal. Só que acontecia, né? Naquela época, quem mandava no negócio todo era Zeus, e ele gostava das coisas para ele, afinal de contas, quem morava no triplex do Olimpo é que tinha que ter todos os direitos para si, então ele acumulava coisas ali. E ele sempre vivia pegando essas coisas dos humanos, né? Ele sempre vivia recolhendo. E o Prometeu não achava que isso era muito bacana, né? Ele olhava para aquela coisa e falava assim: nossa, mas para que ter tudo para você, né? Por que você não pode dividir com as pessoinhas lá embaixo, né? E Zeus tinha as regras dele lá e fazia as coisas acontecerem. E em certo momento, ele e Zeus tiveram um certo desentendimento sobre como que os seres humanos deveriam ser tratados, né? E no final das contas, o Zeus deu umas broncas ali, colocou a ordem no galinheiro lá, e o Prometeu, para fazer as pazes com Zeus, e aqui entre aspas, resolveu fazer uma oferenda. Ele pegou um baita de um touro e picou o touro no meio ali, fez dois bolinhos dois bolinhos de... Como é que fala? Fugiu o nome do negócio ali. Ele dividiu o touro no meio e fez dois pacotes diferentes ali, né? Eram duas oferendas. Uma tinha só as coisas que não servia do boi, as gorduras, os órgãos, os ossos, um negócio bem esquisito ali, juntou tudo num saquinho, fechou ali, e no outro ele pegou todas as carnes e toda aquela parte que é nutritiva e deixou fechado ali no saco, né? E aí chegou pro Zeus e falou assim: ô Zeus, é o seguinte, o Prometeu não chamava Zeus de papi, né? Ele chamava ele de Zeus porque afinal de contas ele veio antes. Mas enfim, aí ele pegou, juntou os dois ali e falou assim: Zeus, é o seguinte, escolhe aí, escolhe qual dos dois você quer, que eu estou dando uma oferenda para você. E o que sobrar eu vou jogar lá para os humanos. Ele meio que fez um negócio e falou: escolhe esse aqui, ó, escolhe esse aqui. Aí o Zeus foi lá e escolheu o pacote lá que o Prometeu tinha dado para ele, tinha ofertado, né? Oferendado, ofertado. Enfim, ele tinha pegado, pegou o saco lá, só que quando ele pegou o saco, ele levou para casa, todo contente, achando que ia fazer um churras, né? Ia lá fazer um churras, tocar um funk. E, cara, a hora que ele abriu o saco, só tinha as coisas esquisitas lá dentro. E Prometeu mais do que rápido desceu para a terra e deu todas as carnes nutritivas para os humanos. Zeus já não gostou dessa história. Ele falou: cara, não me engana, você não me engana, que o bicho vai pegar pro seu lado, vai dar ruim. Aí o Prometeu falou: não, porque você tem que ver que você já tem tanta coisa aí e os humanos não têm nada, então é mais justo desse jeito. Ele falou, o Zeus vira e falou assim: a ordem divina é outra, você não pode ficar interferindo desse jeito, tá errado isso. E Prometeu não quis nem saber. Só que aconteceu. Zeus, enfurecido por ter sido traído, ele pegou e foi lá embaixo e ó, tirou o fogo dos humanos. Surrupiou o fogo dos humanos. O que fez com que toda a humanidade entrasse numa fase de trevas. E quando Prometeu descobriu aquilo, que ele olhou e viu todos os humanos lá passando frio, passando fome, sem ter ideia nenhuma, todo mundo estagnado lá embaixo,
Ele falou, cara, esse Zeus aí não tá certo esse negócio que ele tá fazendo. O que que ele fez? Ele entrou escondidinho lá no triplex do Olimpo e roubou a chama do fogo lá do Zeus, colocou num galho e desceu lá embaixo e levou de volta para os humanos. Aí os humanos lá, né, todo feliz da vida, ele pegou aquele negócio e bum, já começou a esquentar todo mundo, fez o churrasco e tá tudo certo. Aí todo mundo voltou a ficar feliz de novo. E Deus acordou, Deus não, né? Zeus acordou no dia seguinte e foi lá para a janela do Olimpo tomar um café dele. Quando ele olhou para baixo, ele falou: Uai, mas eu acabei de pegar o negócio, como é que eles estão com fogo lá de novo? E aí ele acabou descobrindo que quem surrupiou e levou o fogo de volta para os humanos foi, obviamente, Prometeu, né? Aí ele falou, esse cara tá de zoeira com a minha cara, não é possível. Que falta de respeito, vou ter que dar um jeito nisso, vou castigar esse cara aí. E aí ele deu um jeito de pegar o Prometeu. Pegou o Prometeu, hoje tá meio complicado, né? Pegou o Prometeu, amarrou ele numas correntes inquebráveis e pendurou ele de ponta cabeça lá no Hades. Não satisfeito com esse castigo, ele falou, você vai ficar aí a eternidade inteira. Aí Prometeu falou, assim, né? Ele falou, não. Ainda tem mais uma coisa, todos os dias eu vou mandar a minha águia de lá de cima aqui para baixo, ela vai comer seu fígado. E você vai ficar pendurado de ponta cabeça, e a águia vai comer seu fígado de ponta cabeça. Aí o Prometeu já falou, nossa, meu, que bosta, mano, pelo menos, né, pelo menos acontece isso, eu morro rápido, né? Já tô aqui no Hades mesmo, então já fico por aqui. Aí Zeus falou, né, você não vai morrer não, meu filho, porque eu vou falar para ela comer seu fígado. Sabe o que acontece com o fígado? O fígado regenera, Então durante o dia a águia vai ficar comendo seu fígado, causando uma dor insuportável, e de noite o seu fígado se regenera. O que quer dizer que no dia seguinte a águia vem aqui de novo e vai ficar cutucando. Aí o Prometeu falou, agora dancei, né? Agora já era. Enfim, e ele ficou lá por quase toda a eternidade, sendo jantado e regenerado, jantado e regenerado, jantado e regenerado o tempo todo. Mas aconteceram coisas depois no decorrer dessa história, onde ele foi libertado. Algumas literaturas a gente encontra que Hércules foi lá no Hades e matou a águia e salvou Prometeu para ele ajudar em umas outras coisas lá. Mas também tem uma outra versão dizendo que Zeus, que estava compadecido com a dor de Quíron, lembra que Quíron se feriu com a flecha e a flecha envenenada de um veneno que não podia ser curado, ao mesmo tempo ele era imortal, não podia morrer com um veneno mortal. Aquela confusão toda da mitologia grega. E tava essa história toda, e Quíron chegou para Zeus e falou assim, cara, não aguento mais esse negócio aqui, dá um jeito, eu preciso eu preciso morrer. E Zeus sabia que a única maneira de uma pessoa descer, né, morrer desse jeito, era trocar de vida com alguém. E foi o que aconteceu, né? Eles chegaram lá e fizeram uma barganha. O Prometeu, sob certo ponto de vista, foi perdoado e trocou de lugar com Quíron, que pôde morrer. E o que isso tudo tem a ver com o signo de Aquário? O signo de Aquário tem como premissa, como a essência dele, a empatia. O signo de Aquário é o signo humanitário, né, das causas humanitárias, ou seja, ele tem dentro dele a necessidade de lutar pelo bem-estar de todos, que foi o que Prometeu fez tanto na história do boi, dos sacos diferentes de boi ali, quanto do roubo do fogo e levar de volta lá para os humanos. Então tem essa coisa de criar, de agir em prol dos outros, em prol da comunidade, né? Nós que estamos vivendo aqui dentro desse centro, desse local, desse círculo, temos que lutar pelo nosso bem-estar. Se a gente vê isso num plano macro, a humanidade tem que lutar pela humanidade. Só que o que acontece? Quanto mais para baixo a gente olha, quanto mais preciso fica o nosso olhar, a gente vai dividindo os humanos em grupos, e esses grupos são diferentes. E essas diferenças causam conflitos, né? Causam brigas, o que é um pouco complicado ali, né? na questão da empatia de Aquário, mas mesmo assim ainda faz parte, porque se você está defendendo o seu grupo contra um outro grupo, você ainda está defendendo o seu grupo.
Você ainda está lidando com a causa, com a ideologia. E o aquário tem muito disso, né? Todas as pessoas que têm a mesma ideologia formam um grupo. Às vezes se dão de frente com um grupo que tem uma ideologia antagônica. E aí dá briga, né? Toda vez que a gente olha para manifestações políticas, a gente vê um grupo pró-governo e um grupo contra-governo. Os dois são figuras aquarianas. Os dois lutam pelos seus ideais e vão fazer, inclusive, ações violentas para poder manter o seu ideal vivo. A gente vê isso o tempo todo em todas as questões humanitárias, todas as questões, pode ser ecológico, a ecologia contra grandes empresas, político contra político, esporte, time de esporte contra time de esporte. Né? Tudo isso está ali ligado com a essência que é a ideologia e o quanto eu vou me sacrificar pelo nosso grupo, pelo nosso interesse, certo? E aquele negócio, né? Toda vez que você toma uma decisão, você tem uma consequência. O aquário sabe muito bem disso. E a consequência que ele quer evitar é não agir em benefício aos seus, tá? Então, essa é a relação que a gente faz entre Aquário e esse mito de Prometeu. É alguém que se sacrifica, como Prometeu se sacrificou, para beneficiar um grupo. É o indivíduo que se sacrifica em benefício do todo, do maior. O signo de Aquário é o signo oposto ao signo de Leão. O Leão é aquele negócio do ego, é o que eu quero, é o que eu vou fazer. Então, o meu ego se sobrepõe a qualquer outra situação. Eu quero fazer as coisas. No signo de Aquário, a gente tem esse ego diluído, né? Então, não importa o que eu quero como indivíduo, o que importa é que atitude que eu posso ter para fazer com que o nosso grupo seja mais saudável. A nossa família, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta. É sempre dentro dessas camadas aqui. Quanto mais longe a gente vê, mais difícil fica de conseguir integrar as ideias. Não é? A gente vê isso todo o tempo todo. Certo? Então, esse é Aquário e o mito de Prometeu. No próximo vídeo a gente vai falar sobre Eros e Psique, que é um mito super bacana. E aí a gente encerra o nosso ciclo pelos signos. Tá bom? Aquele beijo para todos. Até o próximo vídeo.